Amigos, como vamos todos? Hoje é dia 2 de fevereiro de 2026, estamos iniciando uma semana, iniciando um mês de fevereiro, já encerramos o primeiro mês do ano. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, como vocês estão? Temos que nos ver, o senhor está sumido, não tenho lhe visto no condomínio, espero que esteja bem. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2026, Neide querida, bom dia. Hoje é dia que o pessoal do Candomblé e da Umbanda comemoram Iemanjá e estamos iniciando mais uma semana, mais um mês, mais um ciclo. Vamos fazer a nossa leitura, dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, hoje com a leitura do capítulo 168, que tem como título Teste. A mensagem está registrada no Evangelho de Marcos, são palavras de Jesus, que ele diz: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Mensagem de Emmanuel. Reflexão de Emmanuel. A exortação de Cristo ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dá que pensar. Jesus, inicialmente, não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro, para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina, e não ante Jesus. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõem diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de vinculá-los com êxito em planos mais vasto e mais elevado. A indicação não deixa dúvidas. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhe as mensagens de vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo. Primeiramente, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias, se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto da humanidade, nossa família maior. Olha, Emmanuel sempre consegue nos surpreender. Bom dia, Rosa querida, seja bem-vinda também. Nós estamos lendo o capítulo 168, Rosa, você chegou agora, e o título desse capítulo se chama Teste. A mensagem evangélica eu vou ler de novo, porque eu vou falar sobre ela com relação agora à ótica de Emmanuel. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Primeira lição dessa mensagem. Essa mensagem é uma passagem evangélica que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. A mensagem integral é o seguinte: Jesus expulsa, entre aspas, demônios desse irmão obsidiado. Ele está em sofrimento por ataques espirituais, companhias espirituais completamente equivocadas. Então, Jesus, com a sua autoridade, expulsa, e ele tem esse benefício da libertação dessa obsessão. Primeira lição:
Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, não foi Jesus. Foi a misericórdia divina. Foi a permissão divina. Jesus foi um instrumento para aquela cura, mas não foi o curador. Isso é importante, para nós não virarmos curandeiros. Jesus, na sua infinita sabedoria, conhecimento, potência, humildemente atribui ao Pai Celestial aquela bênção, do sucesso daquela empreitada espiritual que foi libertar o obsidiado dos seus obsessores. Primeiro ensinamento profundo que Jesus. Por quê? Nós temos que pensar nisso, porque nós também fazemos trabalhos, nós também entregamos cestas básicas, nós também vamos às ruas levar alimentos, nós também trabalhamos, alguns em mesa mediúnica, em trabalho de desobsessão, e às vezes o médium fica se achando o bambambam. Mas ele tem sempre que se lembrar que não é ele, é Deus que lhe permite aquela realização. Segunda mensagem importantíssima dessa mensagem, que é a que Emmanuel mais enfatiza na sua dissertação. Quando esse irmão fica completamente feliz e satisfeito com o resultado daquela empreitada, daquela libertação, o primeiro ímpeto que ele tem é sair pelo mundo falando para todos que o Mestre Jesus havia lhe libertado. Dar o testemunho dele para o mundo. Isso para nós, nos parece que é razoável. Nós recebemos um benefício, queremos dizer ao mundo que fomos beneficiados, dar esse exemplo, inclusive, para todas as pessoas à nossa volta, para que todas possam se beneficiar também desse bem, dessa possibilidade. Mas Jesus, sabiamente, manda ele ir primeiro para sua casa, ter com os seus familiares, dar essa grande notícia a ele, antes. Olha só o que Jesus fala aqui. Jesus inicialmente, Emmanuel diz, Jesus inicialmente lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, para seguir pelo mundo com ele, para promover a publicidade da boa nova, do seu evangelho, alardeando ao público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Primeira atitude que Jesus orienta o beneficiado a fazer é ir em casa, contar para a família, regozijar-se com os seus daquela bênção recebida. Por quê? Porque o familiar é o primeiro que sofre certas situações que a gente vive. Ele está conosco na caminhada. Ele vê a nossa dor, o nosso sofrimento e sofre junto. Tem trabalho, convive com a gente. Não seria justo que primeiro ele fosse contar para esses que estão com ele 24 horas por dia, cuidando dele? Cadê a caridade inicial dessa criatura se ele fosse levar para o mundo essa grande notícia e deixasse os seus sem o conhecimento do que aconteceu com ele? Sem a grande festa de bodas, de dizer, meu Deus, estou curado, obrigado por tudo que você me fez. A mãe, o pai, os irmãos, a esposa, os filhos, seja lá quem for a família, composta de que tipo de parentela, que não nos importa agora, o que importa é que existe um seio familiar, e esse seio familiar precisa ser prestigiado nesse momento, significando dizer que não adianta você sair de casa, ir lá no centro espírita, na igreja, fazer caridade e voltar para casa abandonando aqueles que estão na caminhada com você. Muitos de nós levantamos de manhã e não olhamos para a cara do nosso companheiro, da nossa companheira, ou então falamos trivialmente, sem qualquer empolgação por um dia que nasce, mas assim que descemos, fechamos a nossa porta, passamos pela portaria do prédio, damos bom dia ao porteiro que não dormiu conosco, damos bom dia às pessoas que passam pela rua, chegamos no nosso emprego, tratamos todos com civilidade, com generosidade, mas o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, que estão conosco na caminhada mais próximos,
nós não dispensamos esse carinho por causa da intimidade que a gente cria. Então, Jesus está dizendo aqui para a gente, vamos fortalecer os laços familiares antes de mais nada. Entre em contato com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com aqueles que estão caminhando com você, mais próximos de você. E que eles se regozijem com você das suas vitórias antes do mundo. E depois, venha e vamos juntos caminhar. Por quê? Conforme nós espíritas entendemos, os laços de família são aqueles que o processo reencarnatório une especificamente para os resgates. Então são os filhos, são os netos, são os irmãos, são os pais, são os esposos, as esposas, aqueles que estão muitas vezes os primos, a parentela em geral, pessoas próximas de nós. Às vezes você é criado com um primo como um irmão, então ele é seu irmão. E aí? Eu estou entendendo a importância de manutenção, de preservação deste ambiente, deste grupo social ao qual eu fui inserido, e ali aquelas pessoas me conhecem minhas fraquezas, conhecem minhas fortalezas, conhecem a minha personalidade. A indicação não deixa dúvidas. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens da vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e hábitos, as dificuldades e as alegrias. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados, quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto da humanidade, nossa família maior. Então, meus amigos, é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente compreenda a importância, a necessidade de estarmos sempre em reconciliação com aqueles que estão caminhando conosco mais próximo, que são nossos parentes, nossos familiares, a nossa família, nosso núcleo familiar, de modo que possamos verdadeiramente progredir e agradecer àqueles que tanto fizeram por nós, aqueles que nos admitiram no momento de dor, no momento de insegurança, no momento de fraqueza e também nos momentos de alegria suprema. São eles que precisam, primeiramente. O nosso campo, o nosso ambiente familiar tem que estar preservado antes de eu sair e ir para as ruas trabalhar. Minha primeira missão é no lar. A partir dali, eu posso seguir para o mundo. A mensagem de hoje é essa, singelamente essa. Se eu falar mais, talvez as mensagens mais importantes não reverberem na nossa mente, e aí a gente não vai ter eficiência necessária. Hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026, iniciamos um mês juntos, graças a Deus por isso, e com essa mensagem tão importante. Capítulo 201 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos II Pastorino. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também ninguém pode curá-lo. Ninguém poderá curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse do seu organismo todas as moléstias. Bom dia, Regina, seu Luiz. Busquemos a saúde mental. Busquemos energizar a nossa mente. Busquemos fazer a higiene mental necessária. Isso só nós podemos fazer para a nossa saúde. As pessoas podem ajudar. Nós podemos botar uma música edificante, podemos fazer uma meditação, podemos fazer yoga, podemos fazer tanta coisa, mas só nós podemos realmente fazer essa faxina. Ninguém. As pessoas podem ajudar, mas a faxina tem que começar com o meu esforço.
e que eu desejo que vocês todos tenham uma semana de muita luz, de muita reflexão, de muito amor nos corações, muita força para dar continuidade a essa jornada linda que é viver e progredir. E que possamos estar juntos ao longo da semana. Teremos mais uma conversa fraterna quarta-feira. Amanhã teremos na nossa casa, na Rua Pedro Américo, número 311, Catete, o estudo do Evangelho às 17h30, o estudo do Livro dos Espíritos às 18h30. Teremos quinta-feira nossa reunião pública presencial, que é às 19 horas. Teremos o curso da Ivone Pereira, as obras da Ivone, às 17 horas, aqui também na nossa casa. Venham participar desse trabalho de amor, venham se instruir, venham conhecer a doutrina, venham refletir, venham receber um passe, venham se harmonizar para continuar nessa linda jornada que é viver. Desejo a vocês todos um ótimo dia. Paz e bem a todos nós.